Depois de termos aqui dedicado alguns programas ao esclavagismo, vamos hoje dele afastar, mas vai ver que só aparentemente. Começo de uma forma lúdica por lhe contar uma fábula de Esopo que mais tarde foi reposta por La Fontaine. É a fábula do lobo e do cordeiro. Como naquele verão fazia muito calor, um lobo dirigiu-se a um ribeirito. Quando se preparava para mergulhar o focinho na água, ouviu um leve rumor de erva a mexer-se. Virou a cabeça nessa direção e viu mais adiante um cordeirinho que bebia tranquilamente. Vem mesmo a propósito, pensou o lobo de si para si. Vim aqui para beber e encontro tão bem o que comer. Aclarou a voz, pôs um ar severo e exclamou: tu aí! É comigo que está a falar, senhor, respondeu o cordeiro. Que deseja? O que é que desejo? Mas é evidente, meu mal-criado, não vês que ao beber me turvas a água? Nunca ninguém te ensinou a respeitar os mais velhos? Mas, senhor, como pode dizer isso? Olhe, como bebo com a ponta da língua. Além disso, com sua licença, eu estou mais abaixo, o senhor mais acima. A água passa primeiro por si e só depois por mim. Não é possível que esteja a incomodá-lo, respondeu o cordeirinho com voz trêmula. Histórias. Com a tua idade já me queres ensinar de que lado é que corre a água. Não, não é isso, eu só queria que reparasse. Qual reparar, não é mesmo reparar? Olha que tu não me enganas. Pensas que te escapas, como no ano passado, quando andavas por aí a dizer mal da minha família? Os lobos são assim, os lobos são assado. Tiveste muita sorte por eu nunca te ter encontrado, senão já te tinha mostrado como são os lobos. Eu não sei quem terá contado tal coisa, senhor, mas olha que é falso, acredita. A prova é que no ano passado eu ainda nem sequer tinha nascido. Pois se não foste tu, foi o teu pai, rosnou o lobo, saltando em cima do pobre inocente. Se não foste tu, foi o teu pai, é a fase principal desta fábula. Ou seja, o filho deve pagar pelos eventuais erros dos seus antepassados. E já agora, a propósito, vou-te contar um diálogo imaginado que tive num café com um rapaz brasileiro que às tantas me diz, no seu bom sotaque: você foi um colonizador, né? Ao que eu respondi, chocado, como deve compreender: não fui, olha. Não sou, e mesmo lutei no momento certo contra essa corrente colonialista que existiu em Portugal até 74. Mas nem eu sou colonialista, nem você é um escravo, certo? Talvez o meu tetravô tenha sido colonizador e talvez o seu tetravô tenha sido escravo. Mas olha que isso não justifica que me vá agredir com esse termo, até porque estamos os dois a viver em 2023, não é verdade? Como está a ver, esta nossa conversa hoje ainda volta à temática da escravatura que ocupou as duas últimas crónicas, mas hoje, como verá, numa perspectiva muito diferente e que tem a ver com a atualidade. Está certamente recordado que, na sequência do terrível assassinato de George Floyd, no Minnesota, feito por agentes da polícia norte-americana, lembra-se, a revolta contra o racismo daquele gesto ignóbil era mais que legítima. Porém, apresentou contornos que hoje gostaria que aqui nós fôssemos analisar. Para já, da revolta contra o racismo foi rapidamente dado o salto para o esclavagismo e daí para o colonialismo foi um outro salto. E em nome desse movimento, repito, mais que legítimo, foram destruídas ou vandalizadas largas dezenas de estátuas, como estamos a ver neste momento, nas imagens que lhe estou a passar e que se passam em Washington, em Boston, em Londres, mesmo em Lisboa, e as estátuas foram as mais variadas. Olha, desde o Cristóvão Colombo, o conquistador espanhol Fernando Cortés, o general Albert Piquet, Eduardo Colston ou o comerciante Robert Milligan, ou mesmo o nosso Pedro Álvares Cabral. No caso de Lisboa, julgamos ser um bom exemplo que merece ser aqui aprofundado. A vítima dessa fúria iconoclasta, ou por outras palavras, dessa destruição da imagem, foi o jesuíta Padre António Vieira. Curiosamente, o Padre António Vieira, que teve uma maneira dúbia de ver os escravos, segundo a nossa perspectiva de hoje, 2023, foi, no entanto, um acérrimo crítico da sociedade colonial esclavagista e, se nós tivéssemos dúvidas,
Olha, bastaria a quem vandalizou a estátua deste grande vulto jesuíta, mas igualmente da cultura e da literatura portuguesas, bastava, dizia eu, conhecer o célebre sermão de Santo António aos Peixes. Portanto, a vítima destas manifestações era claramente inocente. Mas quer outro exemplo? Olha, por exemplo, a destruição de inúmeras estátuas de Cristóvão Colombo que mostram o desconhecimento. Não sabem que Colombo era um grande navegador e cartógrafo, mas não foi propriamente um conquistador, nem se dedicou de forma alguma ao escravagismo. E o mesmo nós poderíamos dizer de Pedro Álvares Cabral, alvo de vandalismos no Rio de Janeiro, e, no entanto, Pedro Álvares Cabral nem sequer esteve a viver no Brasil. Ele seguiu, depois de ter descoberto o Brasil, seguiu a sua viagem para a Índia. E tudo isto apenas para chegar a esta minha modesta opinião, se a posso aqui manifestar, é de que, por manifesta ignorância, com muita frequência, nós temos a tendência de sermos, sei lá, os juízes da história. Isto foi bem, ou isto foi mesmo muito bem, aquilo não se admite. É uma afronta, é um crime horrível. E quem é que julga? É quem julga utiliza uma forma de ver, uma moral, um ponto de vista político ou ético do século XXI e com isso permite-se julgar um acontecimento de uma época anterior a qual tinha necessariamente outras leis, outra ética, outra moral e mesmo outra perspectiva política. Aliás, seria mesmo um belo exercício. Olha, vamos imaginar agora um ato de vandalismo sobre uma estátua dos nossos dias, feito daqui por 300 anos, por exemplo. Olha, imagine, por exemplo, olha, aqui a estátua do Ronaldo na Madeira. Se nós pudéssemos falar nessa altura, daqui por 300 anos, nós diríamos, mas esta estátua, de ser destruída, então, foi feita segundo a nossa maneira de pensar e de ver as coisas no século XXI, portanto, a vossa destruição não se justifica. E claro que teríamos toda a razão para contestarmos essa destruição. Quando queremos ser juízes da história, esquecemos, pois, que a humanidade essa está sempre em evolução e que nós hoje, neste século XXI, não estamos no fim desse processo evolutivo da história e que outros tempos, outros pontos de vista, outras morais, outras leis, outros sistemas políticos irão surgir. Nós somos apenas passageiros deste comboio numa viagem entre duas estações, mas olha que o comboio vem de longe e esperemos que continue para bem longe. Apenas para terminar, ainda há pouco eu utilizei um palavrão não muito conhecido. Falei em crise iconoclasta, quer dizer, numa tendência em destruir as imagens. Eu não sei se sabe, mas este tema do valor ou não das imagens já marcou muitas fases da história. Seria até mesmo um belo assunto para analisar num próximo Palavra Puxa Palavra, que será apresentado, vem aí as férias, na segunda semana de setembro. Até lá, a continuação de uma muito boa noite.